Agora chegou a hora de você se inspirar no quadro Ressoar Gente de hoje, que vai te apresentar a história de um homem que começou a sua vida vendendo coxinhas para ajudar a família. E hoje é um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil. Bora lá? Eu sou José Carlos Semenzato, nasci na cidade de Cafelândia, mas fui criado na cidade de Lins, no interior de São Paulo. Meu pai, pedreiro, pastor evangélico, minha mãe, dona de casa, uma infância, eu diria, bastante humilde, morando na periferia de Lins, né? Uma casa com um cômodo apenas, assim foi o meu começo e com 13 anos de idade eu tive uma experiência muito interessante que começou a trazer algumas experiências para o futuro da minha vida pessoal e profissional. Minha mãe fazia salgadinhos e eu vendia 2, 3 cestos de coxinha na cidade de Lins. Lins passava por um forte crescimento na construção civil e, sem querer, muito intuitivamente, eu acabei descobrindo que eu fui um grande vendedor. Claro que eu fui descobrir que eu fui um grande vendedor com 22, 23 anos de idade, quando eu olhei aquele feito lá atrás e vi que eu fui o maior vendedor de coxinhas que Lins teve na história. Pois eu consegui comprar um Fusquinha para minha mãe com o dinheiro da venda das coxinhas. Claro que o tempo passou, com 14 anos eu tive a felicidade, por intuição também, de fazer um curso de computação no final de semana. E às vezes a gente olha para os jovens da periferia hoje, certamente você que está nos assistindo agora, deve estar pensando, poxa, o que eu vou fazer da minha vida, né? Eu tenho 14 anos, eu tenho 15 anos, e eu queria dizer para você que um curso de computação no final de semana mudou a minha vida. E já já vocês vão entender por quê. E com o passar dos tempos, fui fazer vários cursos na fábrica de computadores, eu me tornei um dos maiores programadores que Lins teve na história. E isso misturou-se com o meu curso técnico em processamento de dados, onde eu, ao terminar o terceiro ano, eu sou convidado para ser professor do curso técnico. Imagine, sem uma faculdade de pedagogia, tivemos que obter uma licença especial da Secretaria de Estado da Educação, e por lá eu fiquei 5 anos, dos 18 aos 22 anos, lecionando das 7 da noite às 11. Interessante que toda essa inspiração, né, com 22 para 23 anos de idade, eu tinha um dos melhores salários que um executivo poderia ter lá na cidade de Lins. Eu já tinha minha casa própria, né, estava casado e em 92 meu filho nasceria, então, meu primeiro filho. E então tudo isso aconteceu num momento muito interessante, quando eu tive que tomar, com 23 anos de idade, eu tive que tomar uma decisão. Jogar aquele emprego para o alto, enfim, trocar um salário garantido que caía todo dia 1º, dia 2, dia 3 na minha conta, por empreender. Foi quando em 1991 eu fundei a Microlins. Então a Microlins foi minha primeira empresa, a empresa voltada para a área de educação, capacitação, né, de jovens para o primeiro emprego. E naquele momento eu comecei então a transformação de vidas dos alunos, dos nossos alunos por todo o Brasil. E foram 10 anos, quando em 2001 eu tive uma oportunidade grande, já com mais de 100 franquias instaladas pelo Brasil. Eu tive a oportunidade de ir para a televisão. Foi uma tomada de decisão importante e, por incrível que pareça, aquele foi o salto de mudar a minha empresa numa transformação do antes e depois. A partir dali, do momento que a gente começou a fazer mídia
televisiva e se mostrar a nossa empresa para o Brasil todo, a gente só cresceu. E de 100 franquias viraram 200, 300, 400, 500 e era 2010 e foram mais de 700 franquias. Nesse interim da década de 2000, eu conheci o sócio fundador, seu Itamar Serpa, da Embeleze. E ao conhecê-lo num dos programas, a gente fazia muita mídia social, muita ação social nos finais de semana na TV brasileira e doamos, acredito que umas 20 casas para pessoas carentes através desses programas, né? E foi muito interessante. Então doava bolsas de estudo, doava computadores, isso no sentido de melhorar e de dar uma oportunidade para essas pessoas mais carentes. Tudo isso voltou de uma forma muito forte, muito intensa, né? Nasce o Instituto Embeleze em meados de 2003 e hoje são mais de 350 escolas do Instituto Embeleze pelo Brasil, transformando vidas. Nós formamos por ano mais de 200 mil cabeleireiros, manicure, pedicure, também nessa linha de transformar a vida das pessoas, de levar uma oportunidade. 2010, muito dinheiro na conta bancária, o que eu vou fazer? Vou me aposentar agora, com 43 anos de idade, vou parar? Não. Foi quando surgiu então a ideia de montar uma holding multissetorial. Eu quero usar todo esse meu aprendizado, essa minha energia, para colocar em novas oportunidades de negócios. E aí eu comecei com restaurantes, eu comecei com a área de estética. Eu queria deixar uma mensagem para os jovens, principalmente você jovem que está nos assistindo, que você, primeiro, sonhe grande, que você não desista jamais dos seus sonhos. Segundo, que você foque, que você trabalhe, que você tenha um propósito grande e não desista nunca. E por último, né, que cada vez mais você busque aprender, busque se capacitar. Você precisa ler muito, você precisa ir se reciclar, porque senão você vai ficar fora desse futuro digital. Essa é a minha mensagem para vocês. Boa sorte, muitos sonhos e muitas realizações para vocês. E é muito bacana, né, ouvir do José Carlos que todas as pessoas são capazes, sim, de chegar onde querem. Sabemos que para alguns o caminho é mais árduo, é mais difícil do que para outros, mas todos podemos lutar, acreditar que somos capazes e enfrentar as dificuldades da vida, acima de tudo, com otimismo. Muito obrigada por dividir a sua história com a gente, seu José, e eu tenho certeza que vai inspirar muitos jovens a, pelo menos, dar o primeiro passo.